Olá, sementes! Aqui é Devalayo Aldara, Aldara Deva, mais uma vez com vocês, em mais um Boletim Asgardiano. A família pediu para eu fazer esse vídeo ontem, durante uma meditação, e naquele processo meditativo eu tive alguns insights interessantes e eles me disseram, olha, seria muito legal, né, compartilhar essa percepção com os demais, com as demais sementes, porque ela pode ajudar para que cada um possa também desenvolver, né, o seu próprio meio, método, técnica de autopercepção, a fim de conseguir mais contato com a família, né? Então, esse vídeo é sobre contato, né? Mas não é exatamente sobre contato que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o medo e sobre uma forma de perceber e enxergar o medo que muitas vezes, por uma falta de percepção da nossa parte, nos afasta desse contato, desse entrosamento, dessa intimidade com a família estelar. Esse vídeo, ele não atende só às sementes asgardianas, ele também atende a qualquer semente estelar e também qualquer alma de Gaia que esteja interessada em vencer o medo e estabelecer um contato mais genuíno com o seu próprio eu superior, o seu eu matriz, né, o seu eu sou, essa estrutura que recebe tantos nomes dentro da nossa cultura, apesar de haver algumas diferenças entre essas nomenclaturas, mas isso não vai ser comentado aqui, não agora pelo menos, né? Por enquanto não, porque o nosso foco é o medo, não é? Então ontem, quando eu estava meditando junto à família, eles me colocaram num quadro, numa situação, né, de enfrentamento com o medo. E naquele momento, a imagem que eles sugeriram para mim foi que eu pensasse na minha pineal como se eu tivesse um tamanho reduzidinho, né, bem pequenininho, e eu estivesse lá dentro da minha pineal observando essa estrutura, esse órgão trabalhar, né? Então, fica uma dica, uma ideia de visualização criativa para aquela semente que quer começar a entender o seu funcionamento interno no nível físico, né? Você se imaginar pequenininho, como em Alice no País das Maravilhas, você reduz de tamanho e você vai passeando dentro do seu corpo, você vai escaneando a si mesmo, né, para conseguir compreender como estão os seus órgãos, né? Quais são as emoções que eles estão carregando para você, porque é isso que acontece, né? Então, naquele momento em que eu estava pequenininha dentro da minha pineal, eles lançaram essa palavra, seus medos, né? Seu maior medo, ou a junção de todos os seus medos. O que você sente? Como que é isso para você? E aquilo foi muito interessante, porque eu comecei a sentir uma taquicardia, eu comecei a me sentir ansiosa e com medo. Então, em seguida foi sugerido, né, me veio a informação, né, que cada chakra nosso, os nossos órgãos, todo o nosso corpo, ele possui couraças, aquilo que nós chamamos de couraças musculares, né? O que é isso? É o encouraçamento, ou seja, uma couraça, ou seja, uma capa, né? E daí o nome couraça, né, de couro, quer dizer uma capa dura, então, ou seja, é uma resistência. Então, uma couraça muscular ou uma couraça energética, né, uma couraça emocional pode deixar um órgão obstruído, pode gerar uma pedra nos rins, uma pedra na vesícula, enfim, pode gerar
um aprisionamento dos intestinos, e quando o nosso corpo não funciona bem, a qualidade do nosso contato com a família estelar também diminui, tá? Era isso que eles queriam me passar. E uma coisa muito importante que eles consideraram dessa percepção de ontem é nós trabalharmos os nossos medos de uma forma mais consciente. Por quê? Cada chakra nosso tem uma conexão com os nossos órgãos, não é? E cada chakra nosso, que é o nosso sistema de energia, né, os chakras, se eles estiverem obstruídos com emoções que são geradas por crenças limitantes, tais como as crenças de medo, né, as crenças de medo, nós vamos gerar obstruções, se eles estiverem obstruídos com essas energias, com essas crenças, nós, além de criarmos couraças energéticas, nós vamos gerar doenças no nosso corpo, não é? Isso daí é um conhecimento já de senso comum, né? Muita gente já sabe disso em termos de metafísica da saúde, muitas sementes têm consciência disso, né? Mas o interessante dessa informação foi justamente a gente perceber os diferentes tipos de medo que cada chakra nosso guarda, tá? Quais são os medos que nós guardamos no nosso corpo, né? Não fica tudo alojado num só lugar, né? O nosso inconsciente, nosso subconsciente, ele distribui todas as crenças, as nossas convicções como energias, informação, né? Aliás, energia é informação, informação é energia. Então ele distribui isso sob a forma de energia para os nossos órgãos administrarem, né? Para não ficar tudo concentrado num só lugar, né? Então isso é uma sabedoria do nosso corpo. E o que a família trouxe ontem foi muito interessante, né? Porque mediante aquela ansiedade, eu me vi obrigada a fazer um escaneamento interno e passear dentro do meu corpo, verificando cada nível. Dentro dos 7 níveis básicos, que são os chakras, nós temos mais chakras, existem sistemas de 8, sistemas de 13 chakras, inclusive, mas eu vou falar só dos 7 básicos principais, porque é o conhecimento mais popular mesmo, né, e mais fácil da gente conseguir assimilar, justamente porque já é do senso comum, é um conhecimento que já foi para o senso comum, então é mais fácil de assimilar. Então, essa percepção, a parte interessante dessa percepção foi o tipo de medo que cada chakra estava guardando, né? A forma como isso foi distribuído, que existe um padrão comum, tem um padrão convencional na maneira como o subconsciente do ser humano, dessa biologia aqui humana, essa biologia gaiana, né? Traz, né? Faz, é um padrão é uma convenção, é uma forma de funcionar, é um mecanismo que é padronizado para todos nós. Vamos começar do primeiro chakra, né? A gente sempre conta, a contagem começa de baixo para cima e vai se elevando. Então, o nosso primeiro chakra, que é o chakra básico, né? Que é esse que aponta para a Terra, ele tem muito a ver com as questões de sobrevivência, com a aceitação da vida, a minha conexão com a Terra, né? Então, assim, qual é a crença limitante que grande parte das sementes estelares trazem? É justamente a não aceitação dessa vida, a sensação de ter sido abandonada pela família estelar, que tem uma dificuldade de se conectar com a vida, talvez até por conta do sofrimento, né, do sentimento de dor, o sentimento de rejeição, né, quando a alma chega no corpo e ela não se sente bem-vinda, a tendência é ela acreditar e desenvolver uma convicção ao longo da sua vida, durante o seu crescimento,
biológico de que ela não é boa o bastante, de que tem algo errado com ela, né? A criança pensa assim, isso é um raciocínio infantil. E existe uma parte nossa que é preservada dentro dessa figura da criança interior, não é? Então, quando a gente tem dificuldade de aceitar a vida, a gente tem medo de se conectar com a vida, a gente tem medo de se conectar. E se eu aceitar isso daqui? Eu vou ficar aprisionado aqui para sempre. Eu vou ficar nessa matrix aqui para sempre, nessa matrix de dor, de sofrimento. Eu vou ter que passar tudo de novo? Não, eu não aguento mais. Então esse é um tipo de medo muito básico e é um medo oculto. Tá? Então nós estamos falando de crenças subliminares de medo que estão distribuídas no nosso sistema de chakras. Eu achei muito interessante essa percepção, essa sacada de ontem, né? Talvez você que esteja me assistindo já tenha percebido isso há muito tempo, né? Mas a família pediu para que eu pudesse, para que eu tirasse um tempinho hoje e viesse contar isso para vocês, e se ela pediu isso é porque tem muita semente que, assim como eu, que apesar da instrução, não tinha percebido esses conteúdos inconscientes dentro de si mesmo, né? No caso, dentro de mim mesma, né? Então, tem uma outra crença limitante com relação, né, ao chakra básico, tem a ver com a nossa nutrição, né? Com trocar energia com a terra, com estabelecer esse vínculo, né? Então eu não vou estabelecer vínculo com essa vida, no caso eu não vou aceitar essa vida, porque eu não quero receber essa nutrição tóxica, né? E quando na verdade isso é uma leitura incorreta da vida aqui na Terra, tá? A nutrição tóxica você pode ter recebido da sua família, ou seja, dessa horizontalidade, né? Eu costumo dizer que a família terrena é a nossa conexão horizontal com a vida, a nossa expressão horizontal, e a nossa conexão estelar ou espiritual é a conexão vertical, né? O nosso processo de verticalização, a gente precisa realmente dar uma equilibrada aí nessa cruz. Lembrando que eu estou usando a palavra cruz no sentido de cruzamento de dados e não no sentido católico do termo, no sentido religioso de carregar a cruz, né? Não tem nada a ver com carregar a cruz de Cristo, ok? Então, quando eu não me nutro, né? Quando eu não coloco a minha intenção no sentido de trocar energias com a Terra, eu me sinto desnutrido, então eu tenho medo de trocar essa energia. Lembrando que a Terra, o planeta, a Terra possui lugares maravilhosos em que você pode estabelecer uma conexão genuína. Talvez o lugar onde você mora, o lugar onde você esteja, não tenha essa conexão. No caso, a galera assim que mora numa região metropolitana muito extensa, como São Paulo, por exemplo, São Paulo não tem ali um lençol freático adequado, assim, saudável, na verdade, né? São Paulo já perdeu a saúde, a conexão com a terra ali, essa intimidade, né, com o planeta há muito tempo no nível vibracional, né? É bem matéria, bem 3D mesmo. Então, é uma crença equivocada, porque na verdade nós precisamos ter esse vínculo com a terra, né? Então se eu moro numa região assim, né, como que eu faço? Você precisa atravessar no sentido vibracional do termo com o auxílio da sua imaginação ativa, ok? Atravessar todo o lençol freático que é tóxico e atingir de fato o aspecto energético central do nosso planeta. Tá? Ali você pode trocar e queimar, calcinar estas energias que são tóxicas e se alimentar, né, do fogo abrasador que a Terra traz no seu nível físico-energético e num nível dimensional, uma oitava acima. Então você tem essa conexão com o reino cristalino mesmo, trazendo a nossa consciência
para o nosso segundo chakra, né, o sexual, a gente tem um outro tipo de medo, né? Ao contrário que muita gente pensa, o chakra sexual ele não tem nada a ver com sexo. Vamos lá, né? Quais são os órgãos que estão conectados com esse chakra, né? São os órgãos reprodutores, né? Então, o que acontece ali, né? A gente é capaz de criar, de gerar vida, não é? Independente de você ser homem ou mulher, biologicamente a mulher ela é capacitada para carregar uma vida, né? Mas ela não gera essa vida sozinha, né? Ela não se autofertiliza, né? Nós não somos seres autogerados, né? Então nós precisamos dessa paridade, né, de masculino e de feminino para que a gente possa nascer, se expressar nesse mundo, né? Independente de você ser homem ou mulher, você também, o homem também, ele tem a capacidade de gerar coisas para si, né? Como, tá? Lembra que eu falei, esse chakra não tem a ver com sexo, ele tem a ver com a nossa capacidade, o quê? De reproduzir padrões, sistema reprodutor, reproduzir padrões, né? Quando você gera uma criança, por exemplo, você está o quê? É uma forma de clonagem natural, né, de um ser para o outro. É uma forma que a natureza encontrou de se perpetuar, é isso que eu quero dizer, não é? Então, quando quando você tem uma crença de medo, né, nessa região, que está conectada com a reprodução de padrões e está conectada principalmente com aquilo que eu concretizo, que eu materializo, né? Nós criamos corpos, veículos biológicos através deste chakra, né? Então, aquilo que eu concretizo, aquilo que eu materializo, né? Então, o masculino que cede o sêmen, o feminino que cede o óvulo para ser fertilizado, e disso cria-se um corpo, uma vida. É uma inteligência, uma sabedoria maravilhosa da natureza. Então, nós criamos vidas através desse chakra. Então, enquanto sementes estelares, muitas vezes verifiquem dentro de si mesmos, de si mesmas, se vocês não estão com crenças de medo com relação à concretização dos objetivos da vida, a concretização dos objetivos da jornada a que vim, né? E eu tô com medo de realizar isso porque, né? Como que eu sinto esse medo? Como que esse medo se manifesta em mim? É através de uma autossabotagem? Através da protelação, né? Eu sempre deixo para depois. Então, crenças de medo de realização na vida, de ser uma semente autorrealizada, né? De ser uma semente forte, empoderada nesse sentido de concretizar a tarefa que veio, né? Então, que tipo de medo me impede de realizar o meu trabalho aqui na Terra, né? Por que eu estou com medo? Quais são essas crenças limitantes? Crenças que estão o quê? Relacionadas a concretizar, né? Eu estou reproduzindo padrões antigos há tanto tempo que eu esqueci qual é o meu verdadeiro padrão, o padrão vertical. Qual é o temperamento da minha verdadeira identidade? Eu perdi essa conexão com esse veio, tá? E a gente vai subindo, então, né, nessa autoobservação para o plexo solar, né, o chakra do estômago, que cuida destes órgãos da cintura do plexo solar, né? Esse chakra, ele tá muito conectado com a sensação do poder pessoal, o empoderamento, né? Eu tenho medo de assumir o meu poder enquanto semente estelar. Eu sinto medo de ser eu. Quantas e quantas vezes eu e fui rejeitado, fui rejeitada. Fui reprovado, reprovada, criticado, criticada. Por que eu dou tanto valor para a crítica do outro e me desvalorizo enquanto semente? Se eu sei que o que eu estou
fazendo, ou que aquilo a que vim, ou que as minhas percepções, elas estão corretas. Eu tenho pistas internas de que as coisas que vêm para mim, elas são percepções importantes para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento daquilo que eu estou fazendo aqui. Toda vez que a gente tem esse medo de assumir o nosso poder pessoal, de assumir a nossa identidade, e muitas vezes esse medo de assumir a identidade estelar tem a ver com o medo de perder a identidade terrena, né? Então, por exemplo, eu nasci João, né? E de repente eu tenho eu tenho um outro nome estelar, pode ser que eu não tenha me lembrado desse nome, mas assim, eu sei que a minha identidade genuína, vertical, né? Minha identidade divina, vamos colocar assim, não chega a ser exatamente a identidade divina, é a identidade a nossa porção do eu superior traz. Né? A identidade estelar ainda é uma identidade de um avatar, mas de alguma forma essa identidade que está numa quinta dimensão, que é a melhor versão de nós mesmos, essa identidade, ela tem em si muito mais elementos desse eu superior do que esse avatar de 3D. Né? Então ela tem condições de ancorar melhor essa energia em mim. E de repente eu me sinto com medo de assumir essa força ou de entrar nessa força, de caminhar, de fluir através dela, porque isso vai me afastar daquele padrão convencional que eu estou acostumada a expressar nesse mundo, e eu não quero que as pessoas me estranhem. Isso daí traz um medo de rejeição, né? É um processo de aceitação, o medo de se aceitar, o medo de aceitar o seu poder, o medo de se aceitar como você é, o medo de se expressar como você é, por conta de experiências traumáticas anteriores, não é? Então, é importante a gente verificar esses medos, tá? Primeiro, verificar, reconhecer, abraçar, cuidar dessa criança interior que está com muito medo, de repente desse adolescente interior que está morrendo de medo, ou desse adulto mesmo, né, que está assim, com muito medo, né? E se conectar com uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é o oposto do medo, que é o amor. Chegando aqui no chakra do coração, então, muitas sementes podem sentir medo de sentir amor, né? Porque não foram amadas, porque teve experiências de rejeição ou porque aprendeu, tá? Por padronização, uma crença muito comum aqui da Matrix é que amor machuca, amor dói. Amor não machuca, amor não dói, amor é um estado de consciência, ele não é um sentimento. Ele é um estado da consciência. E esse estado da consciência, quando vem, ele vem carregado de uma emoção conectiva comigo e com o outro. Eu tenho medo de me amar porque eu aprendi o quê? Que eu não sou bom o suficiente? Então eu não tenho permissão para me amar? Qual é o meu nível de permissão para me amar, né? Eu tenho medo de me conectar com outra pessoa porque isso envolve o quê? Eu expor a minha vulnerabilidade, eu ficar vulnerável ao outro, porque ficar vulnerável significa o quê? Significa você também ficar vulnerável à forma como a outra pessoa lida com você e a ser machucado também, né? Mas será que esse amor, ele realmente machuca? Se eu parto do princípio do meu estado de consciência, ele não me machuca, independente do que qualquer pessoa faça para mim ou deixe de fazer. Porque tudo que uma pessoa faz, inclusive tudo que eu faço, se o que eu faço tem a ver comigo e não com outra pessoa, por mais que eu projete no outro, né? Aquilo que uma outra pessoa faz tem a ver com ela e não comigo. Eu só estou sendo um espelho para a experiência dela. Então nós precisamos desconstruir estas máscaras, estas couraças vibracionais que nós colocamos nos nossos chakras. Por quê? Porque a família estelar nos ama muito. E quando nós sentimos medo de amar, nós nos distanciamos vibracionalmente desse padrão de 5D que a nossa família estelar carrega. A gente cai vibracionalmente e aí a gente perde o quê?
a experiência do contato, tá? A experiência do contato, né? Quando a gente sobe esse escaneamento, essa percepção para o nosso chakra laríngeo, o que acontece, né? Que tipo de medo oculto que tá ali? O medo de me expressar. Então, se no meu plexo solar, né, eu tenho, eu guardo as convicções, né, de quem eu sou, ou do meu vir a ser, daquilo que eu posso ser, de todo o meu potencial, de todo o meu, de toda a minha força, de todo o meu poder, né? Aqui, então, eu vou sentir muito medo de expressar isso. Então, esse medo daqui, ele começa também a, vamos dizer assim, a contaminar essa região aqui, porque eu não tenho nível de permissão para falar. Eu tenho medo de dizer não, né? Eu aprendi que eu só posso dizer sim para o mundo, né? Porque senão o mundo vai ser cruel comigo. E mesmo quando eu falo sim, o mundo ainda é cruelzão comigo, ó, coitado de mim, né? Então, o medo de você se colocar como você é, o medo de colocar o que você sente, o medo de colocar o que você pensa, tá? Isso está muito relacionado com a forma como nós nos expressamos, né? E se eu me comportar de uma forma diferente, se eu falar diferente, como será que eu vou ser percebido? Como será que as pessoas vão me encarar, né? Será que eu vou ser abandonado? Né? E acredite, assim, às vezes a saída de uma pessoa da nossa vida é um livramento. É um livramento, né? Essa pessoa se foi e você abriu portas para que outras pessoas de um padrão vibracional muito melhor do que a daquela pessoa estejam desfrutando da sua companhia. E se você conseguiu atrair pessoas de um padrão vibracional muito melhor, é porque você está num padrão vibracional muito melhor, senão você não teria atraído essas pessoas para você. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa desenvolver a coragem de se pontuar, sim senhor, sim senhora, né? De assumir a nossa autoridade, né? O meu poder, assumir essa autoridade de quem eu sou. Eu sou uma figura de autoridade na minha vida, não é ninguém. Não existe nenhum poder superior além de mim dentro da minha vida, a não ser aquela força que me rege, que me criou e que criou essa expressão desse avatar aqui. Além disso, não há nenhum outro poder que possa realmente representar uma figura de autoridade para mim. Porque se eu tenho convicção de quem eu sou, daquilo que vim, das coisas a que vim, e estou descobrindo ainda, ou mesmo que eu não tenha descoberto, algo na minha intuição, no meu sentir, me diz que esse caminho, esse jeito de ser tem valor e que eu preciso disso para eu me sentir eu, para eu me sentir eu. Então, se algo em mim fala, sou eu falando, sou eu falando numa outra linguagem. É uma linguagem o quê? Do sentir. É uma linguagem não verbal. Então, eu preciso olhar para isso, né? Quais são as linguagens que me habitam? Qual é a linguagem que te habita? Você está conseguindo fazer uma leitura correta das linguagens que te habitam, das várias línguas que você fala? Né? A linguagem de cada órgão, a linguagem de cada chakra. Isso foi uma percepção muito interessante que a família trouxe, tá? Então, nós subimos no nosso escaneamento para aqui o nosso terceiro olho. Na verdade, nós temos dois chakras aqui, um aqui entre as sobrancelhas e outro aqui mais no centro da testa, né? Então, um tá conectado com a epífise e hipófise, né? Um é pituitária e o outro é a pineal, tá? Então, essas glândulas que estão, né, nessa região, né, nosso cérebro, o que tipo de medo oculta essa região nossa traz? A região da visão. E a região também o que? Da audição, né? Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo. Por que eu tenho medo de enxergar a verdade, né? Eu tenho medo de enxergar a minha família estelar como ela é. Eu tenho medo desse contato, tenho medo de alguém aparecer. Nós temos esse medo.
Nós temos que acostumar a nossa mente, o nosso cérebro, de que a experiência do contato, ela pode fluir fácil, de que a experiência do contato é uma experiência natural, porque trata-se de onde nós viemos e de quem nós somos. É só isso. Mas aqui na Matrix a gente aprende a ter medo. Esse corpo, né, por causa do nosso sistema límbico, né, o nosso cérebro reptiliano, traz muitas informações de defesa e ataque, fuga, né, autodefesa, enfim. Então, informações que culturalmente vão redundar no medo. Né? Que medo que eu tenho de me enxergar os meus erros, enxergar as minhas ações, porque se eu enxergar isso eu vou ter que me corrigir. Eu estou disposta a fazer essas correções. Se eu quero, eu enquanto semente, quero estar muito próxima dessa grade de 5D, desse padrão 5D, da minha própria família estelar, né? Eu preciso ser capaz de me ver, de me enxergar como eu sou e de aceitar o que eu estou vendo, mesmo que eu considere isso incorreto, que eu me condene ou que eu sinta vergonha disso, que eu sinta vergonha de mim. E eu preciso que, assim que eu sentir todas essas coisas, me acolher, me aceitar e tomar a decisão de me expressar, de fazer diferente, de ser diferente, mesmo que eu esteja viciado ou viciada numa atitude, num pensamento, num comportamento, eu vou trazer isso cada vez mais para minha consciência, a fim de que eu consiga enxergar melhor, mais e mais. Eu tenho medo de enxergar além da 3D. Eu tenho medo de sonhar, né? O sonho ele está muito conectado com as nossas produções visuais, né? A nossa imaginação. As produções visuais inspiradas nos nossos desejos, aquilo que eu desejo, né? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E aquilo que eu tenho vontade, a vontade de concretizar, botar para fora. Então, querer é diferente de desejar, é diferente de ter vontade, mas são três coisas que estão profundamente conectadas e que estão, sim, conectadas com os nossos olhos, com aquilo que a gente vê. Normalmente a gente vê algo bonito e a gente deseja, né? Está próximo ou deseja aquilo para nós, né? E se eu for o autor das minhas próprias belezas, que tipo de responsabilidade eu vou ter que assumir a partir de então? É uma coisa, assim, maravilhosa para refletir, para se pensar, para filosofar, né? E filosofar junto com a família estelar, né? Porque todo esse processo aqui visual também tem a ver com com a forma como nós pensamos, né? E com a coragem de você corrigir os seus pensamentos que estão equivocados, as suas crenças limitantes, né? E isso de fato nos aproxima o nosso padrão vibracional conforme a gente vai fazendo essas limpezas, né? Limpando esses arquivos, né? Vai pro trash, né? Vai pra lixeira, colocando esses arquivos inúteis na lixeira, né? E deletando depois esses arquivos da lixeira para que eles não fiquem como pensamentos recorrentes, crenças recorrentes, limitantes dentro de mim, né? Rodando um programa de segundo ou terceiro plano, né? Então, isso eleva o nosso padrão vibracional e aproxima mais ainda o ancoramento dessas energias de 5D. E quanto mais 5D eu tô, mais próximo da minha família eu tô. Mesmo que eu não consiga, num certo nível, enxergar um palmo na frente do meu nariz, em termos assim de, eu não tenho clarividência, não tenho evidência, não tenho nada, você não precisa ter nada. Você precisa estar conectado com o seu sentir e com a sua visão interior, de que o que você está fazendo, você sente que é isso, sabe? Aquela sensação de, é isso, é isso. Então é isso que a gente precisa ter, né? Porque não basta você ser visualmente bem desenvolvido se você não tem uma convicção bem desenvolvida, você não acredita em você, não acredita em quem você é,
né? Você não acredita em quem você é, não acredita no seu poder pessoal, você não tem uma convicção bem desenvolvida acerca disso. Então percebe que todos esses medos, eles vão obstruindo, né, os nossos canais de energia e eles nos impedem mesmo de ter uma experiência de contato genuína, né? O que é uma experiência de contato genuína, né? Conversar aqui tete a tete, assim, com o membro da família estelar, né? Assim, no nível físico, também pode ser isso, né? Todo mundo, na humanidade toda, pede uma coisa que eles nem sabem que estão pedindo, né? Porque muita gente, quando tem uma experiência de contato dessa natureza, sai correndo. Essa que é a verdade, né? Porque o nosso cérebro está programado para sentir medo dessas coisas, né? A indústria cinematográfica fez um grande serviço nesse sentido de aliar, né, filmes de terror sci-fi, né, colocando os extraterrestres ou, enfim, alienígenas, como seres do mal, né, como seres que vão corromper, perverter a humanidade, por aí vai. Então, isso daí tá bem arraigado no nosso inconsciente. E isso é um tipo de crença limitante. Tenho eu medo do contato, né? Eu gosto muito de assistir filme de terror. Será que eu gosto? Por quê? Porque eu tô buscando uma experiência de medo, né? Então, gosto de assistir filme de terror. Como que eu faço isso comigo, né? Então, quando eu era mais jovem, eu gostava, né? E depois, de um dado momento, eu simplesmente me desinteressei dessas coisas, porque as experiências de medo não me interessavam mais, né? E por fim, a gente sobe, então, no nosso... então, eu tava falando do contato, né? A experiência do contato, né? Um contato genuíno, ele começa dentro de você, ele não tá fora, né? As pessoas que vão para vigílias ufológicas, elas conseguem um processo elas conseguem se desenvolver dentro do processo do contato ali dentro daquela vigília, de um avistamento ou algo assim, porque elas estão todas juntas ali vibrando no mesmo padrão. Então, esse padrão vibracional abre essa fenda temporal que possibilita o contato. Porque normalmente, gente, existem muitas naves no céu, mas muitas mesmo, só que nós estamos desconectados desse padrão vibracional porque nós estamos ocupados demais com as nossas vidinhas aqui embaixo. Então, o nosso padrão está muito ainda 3D. Né? A gente precisa realmente elevar para o padrão vibracional onde o contato acontece, onde os avistamentos, as naves acontecem, e a tendência vai ser isso aumentar mais, porque a gente está numa transição planetária, vibracionalmente, energeticamente falando, em que essas energias de 5D, elas estão cada vez mais, elas estão dentro da nossa programação já. Né? A grade planetária, graças à Estela a gente tem essa notícia, né? Então, a grade planetária, ela já está reformada para uma 5D, né? Já foi, já está pronta, né? E a gente ainda carrega um veículo biológico que nasceu numa 3D, né? Então, a gente está nesse processo transicional, né? E a tendência vai ser isso daí acontecer mais. Então, o que está acontecendo é um push, né? A gente está sendo empurrado ali, espremido ali, espremendo aquela espinha do furúnculo que dói pra caramba, que somos nós, o furúnculo nesse caso. A gente está sendo exprimido ali pra gente tirar aquela obstrução, né? Aquele velho padrão, né? A sua versão furúnculo, a minha versão furúnculo não é interessante para a nova Terra, não é interessante para a grade 5D, concorda? Né? Você quer ser um furúnculo habitando a 5D? Não dá, nem entra, não tem como existir ali, entendeu? Então, a gente está passando por um processo de tikkun, né? Como diz na cultura judaica, né? É uma correção mesmo. A gente está passando por um processo de correção a nível global, né? Desses padrões de medo, tá? Então, o contato genuíno, ele vem de dentro. Ele não precisa ser necessariamente físico, basta que você sinta, e você sente assim aquele super amor, aquele hiper amor que você sabe que você não está sozinho, você sabe que tem uma galera com você, é a sua família, tá? Não se preocupe com mais nada, sinta, apenas sinta, só isso, sinta, ok? E aí a gente vai subindo para o nosso escaneamento aqui, no nosso chakra coronário, a gente tem mais chakras aqui para cima também, mas vamos terminar nesse chakra coronário, né? Então,
O chakra que me conecta, né, com meu eu superior, meu eu divino, o eu matriz que fica um pouquinho assim mais abaixo do eu superior, né? Só separando em níveis num sentido didático, porque energeticamente ou vibracionalmente pode não funcionar exatamente dessa forma, mas o nosso cérebro funciona de uma maneira linear, em níveis, né? É uma forma pedagógica da gente conseguir entender isso, né? Então, nesse chakra, então, quando a gente sente, né, o medo oculto desse chakra, ele está muito conectado com o meu processo de conexão com a minha divindade, né? Eu sinto tanto medo de ter uma experiência divina, eu tenho medo de descobrir que Deus sou eu. A gente tem a fonte, né? E a fonte, ela vai se derramando, ela vai se esparramando, e conforme ela vai derramando gotas de si mesma, vamos colocar essa ilustração, gotas de si mesma, né, nos mundos, ou enfim, ela vai se espargindo, se expandindo, né, em todas as direções, ela vai criando bolhas de realidade de si mesma, né, e personalidades de si mesma, né, a fim de se experimentar, avatares de si mesma, a fim de se experimentar, né. Então, isso é uma experiência de Deus, como a gente, num sentido muito limitado, num sentido bem 3D mesmo, mas pedagogicamente adequado para isso que nós estamos tentando explicar aqui, né? Então, quando eu tenho medo de admitir a minha divindade, que eu sou tudo em mim, é isso que eu quero dizer, né? A experiência de Deus em mim. Eu entendo e eu compreendo e eu sei. Não é só entender ou compreender, é saber que existe algo maior que eu, que fez você, que fez todos nós, né? E que é a própria coisa em si, né? E eu me sentir como isso, né? Como essa divindade, essa expressão divina numa menor versão, que sou eu aqui, nesse corpício aqui, né? E manifestar, chakra básico, né? Expressar, chakra laríngeo, enxergar quem eu sou verdadeiramente, né? Aceitar quem eu sou, aceitar que vim, né? Assumir-me, né? Manifestar, na verdade, aqui o chakra umbilical, né? E me conectar, caminhar pela terra, sendo quem sou, fazendo e realizando tudo aquilo a que vim. Então, quando a gente tem medo dessa experiência de Deus, dessa experiência da fonte em nós, e normalmente temos esses medos inconscientes, e isso tudo nos bloqueia para a experiência do contato. Porque se eu tenho medo de me conectar com aquilo que é mais divino em mim, como é que eu vou estar preparado para me conectar com a família estelar que me ama incondicionalmente? E cujos membros, né, têm plena consciência de quem eles são, para que eles nasceram, a função que eles têm no universo, e aceitam e convivem de boas com isso, né? Estão dentro dessa experiência de Deus em si mesmos, né? Então, removendo estes medos, e nós podemos usar a ilustração meditativa de ficarmos pequenininhos, entrarmos na nossa pineal e verificarmos as bolinhas escuras de medos, né? Identificarmos, essa bolinha é do quê? Essa outra bolinha é medo do quê? Né? E aí ir descendo, né, nos chakras e verificarmos quais são os tipos de medo que cada um deles está guardando para nós. Nós os instalamos ali,
E nós também herdamos, tem medos carregados em nós, né? Carregamos medos em nós que não são nossos, tá? Então é muito importante e a experiência de ontem foi muito valiosa para mim, né? Porque eu fiquei realmente assim, estabanada, sabe? Toda esbaforida ali, entende? Com aquela coisa, que medo, né? Que ansiedade. E eles falaram, mergulha nesse medo, né? E energeticamente, vibracionalmente, quando você identifica os seus medos, eles têm como fazer, é que nem fazer uma cirurgia de pedra nos rins, né? Ou chegar com o laser numa pedra e desintegrar uma pedra, entendeu? Eles começam a desintegrar aquilo vibracionalmente e emanar amor para você. Agora sim nós vamos falar de amor, né? O amor é o oposto do medo. Muita gente acredita equivocadamente que o oposto do medo é o desprezo. Não é. Na verdade, o desprezo é só uma outra forma de dizer que você se importa. Essa que é a verdade. A pessoa que se esforça muito em desprezar é porque no fundo, ela está muito ferida, né? Então ela sente. O oposto do amor não é o desprezo, né? O desprezo é só um sintoma de mágoa mesmo, né? Má água, né? De ressentimento, ressentir tudo outra vez. O oposto do amor é o medo, gente. Então, a melhor forma, a forma mais poderosa e direta de combater o medo, na verdade, o medo é uma experiência que precisa ser reconhecida e integrada e então dissolvida, mas a gente chama isso de combate, e essa palavra, né, eu estou combatendo, estou batendo com, né, eu não tenho que bater mais nos meus medos, né, de confronto, né, eu preciso me colocar numa posição de frente, né, de enfrentamento, né, confrontamento é diferente de enfrentamento também, existem diferenças aí, mas a gente também não vai entrar nesse mérito agora, né, assim como discutir as diferenças de eu superior e eu matriz agora não, né, mas a gente está trazendo palavras para que cada um de vocês possam refletir e depois dá uma busca assim, entra no Google e busca a etimologia dessas palavras que eu estou mencionando aqui, para vocês conseguirem entender, rastrear essas diferenças, né, subliminares até dentro da nossa consciência subliminar, né, e a nossa linguagem, ela determina muito daquilo que nós acreditamos. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Então, a experiência do amor, né? Ela é contrária à experiência do medo. Na verdade, vamos inverter isso. A experiência do medo é contrária ao estado de consciência do amor, né? Então, quanto mais amor eu sentir, menos medo eu tenho. Porque mais eu entro numa zona de segurança. Na verdade, a gente aprendeu a estabelecer uma zona de conforto dentro dos nossos assentos, dentro do medo. A gente fica sentado na salinha do medo. E quanto mais medos ocultos a gente sente, medos subliminares que caminham entre nós, que rondam o nosso sistema áurico, o nosso condomínio energético, mais afastado da experiência do contato com o divino e do contato com a nossa família estelar nós estamos. Lembrando que a experiência do contato, ela vem de dentro, tá? Muita gente ainda está longe, a humanidade está muito longe, assim, de chegar num nível de contato Star Trek, onde todas as nações, todas não, né, mas assim, muitas nações e etnias extraterrestres convivem conosco. Mas essa com certeza é uma paralela da Terra. Tá? Existem realidades paralelas da nova Terra que já estão acontecendo e nós precisamos acessar esse estado vibracional de 5D se a gente quiser transferir os conteúdos dos dados que a gente tem aqui agora para lá. A gente tem que realmente migrar e vamos dizer assim, né? Como que eu faço para entrar na nova Terra? É uma pergunta engraçada, mas assim, ela não deixa de ter sua relevância, né? Como que a gente migra para a nova Terra? Assumindo o estado vibracional que ela tem.
Você tem que entrar, é só entrar no mesmo padrão vibracional. E é como se as paralelas mudassem debaixo dos seus pés. Se a linha paralela fosse uma esteira, trazendo a imagem, a visualização criativa de um raciocínio linear para que a gente possa compreender, seria isso, seria você trocar, né? A esteira, a que estava aqui vai para lá, né? Você não tá mais naquela paralela onde você tem dificuldade, onde você carrega medo, onde tem várias coisas assim que você não gosta, e que são experiências emocionais e vibracionais, e até no nível físico, né, de acontecimentos e eventos desagradáveis e desconfortáveis para você. O que também não quer dizer que você tá num padrão de 5D, você não vai ter desafios, mas a forma como você os enxerga é completamente diferente. Existe uma paciência, quer dizer, uma paciência, uma ciência da paz nisso tudo, né? E isso é muito reconfortante, né? Porque vem do estado de consciência do amor, tá? Então, assim, como que eu sinto como que eu entro nesse estado de consciência, né? Eliminando crenças limitantes, eliminando crenças de medo, né? Me abrindo para a experiência do contato com o amor, tá? Me abrindo para essa experiência de eu abro meu nível de permissão para sentir amor, né? Como que é? Como que é eu sentir amor por mim mesmo? Como que é a sensação de me amar? Então visualize, né, dentro de você essa energia do amor te banhando. Coloque uma música gostosa que te traga prazer aos ouvidos e aí você entra nesse estado de consciência facilmente. Existem tantas coisas que a gente pode fazer quando a gente está num jardim bonito, ou numa cachoeira, ou numa praia, e tá ali naquele momento assim de solitude gostosa. Isso é uma experiência do divino, né? Isso não deixa de ser experimentar um estado vibracional mais elevado, onde eu posso sentir o amor, né? Na frente do mar, né? O mar de amor, né? Então existem formas da gente amplificar essa nossa experiência, a gente precisa se ajudar nesse sentido, né, de manter uma música sempre com um pano de fundo dentro do nosso ambiente doméstico, uma música agradável, como um som ambiente, para ajudar a gente a elevar esse padrão vibracional, né? Então, esse vídeo ficou bem longo até, mas foi um recado importante, porque foram várias coisas que me vieram e, enfim, a família achou interessante a gente compartilhar isso com vocês. Aqui no canal eu tenho outros boletins, né? Se você está chegando agora, se você chegou agora, né? Você é uma semente estelar, vai na playlist, né? Sobre a família estelar, se não me engano é linhagem asgardiana, é consciência estelar, linhagem asgardiana. Vai nessa playlist que você vai assistir todos os vídeos desde o começo. Antes do primeiro boletim tem um vídeo de abertura, uma carta de apresentação, onde eu compartilho uma memória muito interessante a respeito da linhagem asgardiana e do projeto Twin Flame, né? Twin Flame quer dizer, né, chamas gêmeas, né? Muita gente acha que isso não existe. Existe sim. Então vai lá e aí você assiste toda a sequência, né? O boletim 1, 2, o 3, tá bom? E é isso, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, queridas sementes. Até o próximo contato.